Jeremias, o chamado de Jeremias. Palavra de Jeremias, filho de Hilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anote, na terra de Benjamim. A palavra do Senhor veio a ele no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Veio também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá. No 5º mês desse ano, os moradores de Jerusalém foram levados ao exílio. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia, e antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta das nações. E então eu disse: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: Não diga, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu o enviar você irá, e tudo o que eu lhe ordenar você fará. Não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. Depois o Senhor estendeu a mão e tocou na minha boca, e o Senhor disse: Eis que ponho minhas palavras na sua boca. Veja, hoje eu constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancar e derrubar, para destruir e arruinar, e também para edificar e plantar. A visão do ramo de amoreira. A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: O que você está vendo, Jeremias? Respondi: Vejo um ramo de amoreira. O Senhor me disse: Você viu bem, porque eu estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. A visão da panela. Outra vez a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: O que você está vendo? Eu respondi: Vejo uma panela de ferro, cuja boca se inclina do norte para cá. Então o Senhor disse: Do norte se derramará o mal sobre todos os habitantes da terra. Pois eis que convoco todas as tribos dos reinos do norte, diz o Senhor. Eles virão e cada reino porá o seu trono à entrada dos portões de Jerusalém, e contra todas as suas muralhas ao redor, e contra todas as cidades de Judá. Pronunciarei as minhas sentenças contra os moradores dessas cidades, por causa de todas as maldades deles, pois me abandonaram, queimaram incenso a deuses estranhos e adoraram as obras das próprias mãos. Você, Jeremias, prepare-se e vá dizer tudo o que eu ordenar a você. Não se assuste por causa deles, para que eu não tenha que fazer com que você fique assustado na presença deles. Quanto a mim, eis que hoje ponho você por cidade fortificada, por coluna de ferro e por muralha de bronze, contra todo o país, contra os reis de Judá, contra as suas autoridades, contra os seus sacerdotes e contra o seu povo. Eles lutarão contra você, mas não conseguirão derrotá-lo, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. O amor de Deus e a rebeldia do povo. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Vai e proclame diante do povo e de Jerusalém. Assim diz o Senhor: Lembro-me de você, meu povo, da sua afeição quando era jovem, do seu amor quando noiva, e de como você me seguia no deserto, numa terra que não é semeada. Israel era consagrado ao Senhor, e era as primícias de sua colheita. Todos os que o devoravam se faziam culpados, o mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Escutem a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor: que injustiça os pais de vocês acharam em mim, para que se afastem de mim, seguindo os ídolos sem valor e se tornando eles mesmos sem valor? Eles não perguntaram: onde está o Senhor que nos tirou da terra do Egito e nos guiou pelo deserto, por uma terra árida e cheia de covas, por uma terra de sequidão e sombras de morte, por uma terra em que ninguém passava e na qual não morava ninguém? Eu os trouxe para uma terra fértil, para que vocês comessem o seu fruto e as coisas boas que ela tem. Mas depois de entrar, vocês contaminaram a minha terra e fizeram da minha herança uma abominação. Os sacerdotes não perguntaram: onde está o Senhor? E os que trabalhavam da lei não me conheceram. Os pastores se revoltaram contra mim. Os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisas que não têm proveito algum. Infidelidade sem igual. Portanto, ainda andarei em litígio com vocês, diz o Senhor. Até com os filhos dos filhos de vocês entrarei em litígio. Vão até as terras do mar de Chipre e vejam. Mandem mensageiros a Quedar e observem com atenção. Vejam
se já acontece coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, mesmo que não fossem deuses de verdade? Mas o meu povo trocou a sua glória por aquilo que não tem proveito algum. Fiquem espantados com isto, ó céus. Fiquem horrorizados e cheios de espanto, diz o Senhor, porque o meu povo cometeu dois males. Abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram cisternas rachadas, que não retêm águas. Por acaso Israel é escravo, ou servo nascido em casa, porque não veio a ser presa de outros? Os leões novos rugiram contra ele e levantaram a sua voz. Vieram da terra de Israel uma desolação. As suas cidades estão queimadas, e não há quem nelas habite. Até os moradores de Mênfis e Táfnis raparam o alto da cabeça de Israel. Por acaso isso não aconteceu com você? Porque você abandonou o Senhor seu Deus, quando ele o guiava pelo caminho. E agora, que lucro você terá indo ao Egito para beber águas do Nilo? Ou indo à Assíria para beber as águas do Eufrates? A sua própria maldade o castigará, e a sua infidelidade serão repreendidas. Saiba, pois, e veja como é mau, e quão amargo é deixar o Senhor seu Deus, e não ter temor de mim, diz o Senhor dos exércitos. Israel adorou Baal, porque há muito tempo quebrei o seu jugo e rompi as ataduras que o prendiam. Mas você disse, não quero te servir, pois em todos os montes altos e debaixo de todas as árvores frondosas você se deitava e se prostituía. Eu mesmo a plantei como videira excelente, da semente mais pura. Como então você se tornou uma planta degenerada, como de videira brava? Mesmo que você se lave com salitre e use muito sabão, as manchas da sua iniquidade continuam diante de mim, diz o Senhor. Como é que você pode dizer, não estou manchada, nem fui atrás do Baalim? Vejo os seus rastros no vale e reconheço o que você fez. Você é como uma jovem camela, de pés ligeiros, que anda zigue-zagueando pelo caminho. Você é como uma jumenta selvagem, acostumada ao deserto e que, ao ardor do cio, fareja o vento. Quem a impediria de satisfazer seus desejos? Os que a procuram não têm de fatigar-se. No mês dela a acharão. Evite andar por aí com os pés descalços, e não deixe a sua garganta com sede. Mas você diz, não, é inútil, porque eu amo os estranhos, e é atrás deles que eu vou. Como um ladrão sem vergonha quando o apanham, assim ficarão envergonhados os da casa de Israel. Eles, os seus reis, os seus príncipes, e os seus sacerdotes, e os seus profetas. Eles dizem a um pedaço de madeira, você é o meu pai, e a pedra, você me deu a luz. Pois me viram as costas e não o rosto, mas, na hora da angústia, dizem, levanta-te e salva-nos. Onde estão os deuses que vocês fizeram para vocês mesmos? Eles que se levantem, se é que podem salvá-los, na hora da calamidade. Porque os seus deuses, ó Judá, são tantos quanto as suas cidades. Porque vocês querem discutir comigo? Todos vocês transgrediram contra mim, diz o Senhor. Em vão castiguei os filhos de vocês. Eles não aceitaram a minha disciplina. Como o leão destruidor, a espada que está na mão de vocês devorou os seus profetas. Vocês desta geração considerem a palavra do Senhor. Será que eu tenho sido um deserto para Israel, ou uma terra da mais espessa escuridão? Porque então o meu povo diz, somos livres para fazer o que quisermos, jamais voltaremos para ti? Por acaso uma virgem se esqueceu dos seus enfeites? Ou uma noiva que se esqueceu do seu véu? Mas o meu povo se esqueceu de mim, por dias sem fim. Como você sabe dispor bem dos seus caminhos para buscar o amor? Pois você poderia ensinar até as mulheres perdidas. Nas bordas das suas roupas se achou também o sangue de pobres e inocentes, que não foram surpreendidos no ato de roubar. Apesar de todas essas coisas, você ainda diz, eu sou inocente. Certamente sua ira se desviou de mim. Eis que entrarei em juízo contra você, porque você diz, não pequei, porque você é tão leviana e fica sempre mudando de rumo? Também pelo Egito você será envergonhada,
assim como foi envergonhada pela Assíria. Também do Egito você sairá com as mãos sobre a cabeça, porque o Senhor rejeitou aqueles em quem você confia, e você não será bem-sucedida com a ajuda deles. Infidelidade do povo. 3. Se um homem repudiar a sua mulher, e ela o deixar, e se tornar esposa de outro homem, será que o primeiro marido poderá voltar para ela? Não seria aquela terra totalmente contaminada por causa disso? Ora, você se prostituiu com muitos amantes, e ainda assim quer voltar para mim? Diz o Senhor. Levante os olhos aos lugares altos e veja. Onde você não se prostituiu? Na beira dos caminhos, você se assentava à espera deles, como o árabe se assenta no deserto. E assim você contaminou a terra com a sua prostituição e com a sua maldade. É por isso que não tem chovido, e a chuva fora de época não veio. Mas você tem a fronte de prostituta e não quer se envergonhar. Não é fato que agora mesmo você me invoca dizendo: meu pai, tu és meu amigo desde a minha mocidade. Conservarás para sempre a tua ira? Ou reterás até o fim? Sim, isto é o que você diz, mas comete maldade até não poder mais. A necessidade do arrependimento. Nos dias dos reis Josias, o Senhor me disse: você viu o que fez a rebelde Israel? Foi a todos os montes altos e ficou abaixo de todas as árvores frondosas para entregar-se à prostituição. E depois de ela ter feito tudo isso, eu pensei que ela voltaria para mim, mas não voltou. E a sua traiçoeira irmã, Judá, viu isso, quando por causa de tudo isso, por ela ter cometido adultério, eu despedi a rebelde Israel e lhe dei a carta de divórcio. Vi que a irmã dela, a traiçoeira Judá, não ficou com medo, mas também ela foi e se entregou à prostituição. E aconteceu que, pela facilidade com que se entregou à prostituição, ela contaminou a terra, porque adulterou, adorando pedras e árvores. Apesar de tudo isso, a irmã dela, a traiçoeira Judá, não voltou para mim, de todo o coração, mas fingidamente, diz o Senhor. O Senhor disse: a rebelde Israel se mostrou mais justa do que a traiçoeira Judá. Vá, pois, e proclame estas palavras para o lado norte, dizendo: volte, ó rebelde Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre você, porque eu sou compassivo, diz o Senhor, e não manterei para sempre a minha ira. Tão somente reconheça a sua iniquidade, reconheça que você transgrediu contra o Senhor, seu Deus, e que você se prostituiu com estranhos, debaixo de todas as árvores frondosas, e não deu ouvidos à minha voz, diz o Senhor. Volte para mim, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque é eu que sou esposa de vocês. Eu os tomarei, um de cada cidade e 2 de cada família. Eu os levarei a Sião. Darei a vocês pastores, segundo o meu coração, e os apacentem com conhecimento e com inteligência. E quando vocês se multiplicarem e se tornarem fecundos na terra, então, diz o Senhor, nunca mais se exclamará: a arca da aliança do Senhor. Ela não lhes virá à mente, não se lembrarão dela, nem sentirão falta, e não se fará outra. Naquele tempo chamarão Jerusalém de trono do Senhor. Nela se reunirão todas as nações em nome do Senhor, e já não andarão segundo a dureza do seu coração maligno. Naqueles dias, a casa de Judá andará com a casa de Israel, e elas virão juntas da terra do norte para a terra que dei em herança aos pais de vocês. Convite ao arrependimento. Eu disse a mim mesmo: como eu gostaria de colocá-los entre os filhos e dar-lhe a terra desejável, a mais bela herança das nações. Pensei que você me chamaria de pai, e não desviaria de mim. Mas assim como mulher que, com traição, se afasta do seu marido, assim você foi infiel comigo. Ó casa de Israel, diz o Senhor, nos lugares altos se ouve uma voz, o pranto e as súplicas dos filhos de Israel, porque eles perverteram seu caminho e se esqueceram do Senhor, seu Deus. Voltem, filhos rebeldes, eu curarei as suas rebeliões. O povo responde: eis-nos aqui. Vimos ter contigo, tu és o Senhor, nosso Deus. Na verdade, não passa de ilusão. O que vem das colinas, o barulho que vem das montanhas. Na verdade, a salvação de Israel está no Senhor, nosso Deus.
Mas, desde a nossa juventude, a coisa vergonhosa devorou o trabalho de nossos pais, as suas ovelhas e seu gado, os seus filhos e suas filhas. Devíamos nos prostrar em nossa vergonha e deixar que a nossa desonra nos cubra, porque temos pecado contra o Senhor nosso Deus, nós e nossos pais, desde a nossa mocidade até os dias de hoje, e não demos devido ouvidos à voz do Senhor nosso Deus. A volta para Deus. A volta para Deus. 4. Se você voltar, ó Israel, volte para mim, diz o Senhor. Se remover as suas abominações diante de mim, você não andará sem rumo. Se jurar em verdade, em juízo e em justiça, dizendo, tão certo como vive o Senhor, então nele serão benditas as nações e nele se gloriarão. Porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e Jerusalém. Lavrem os campos não cultivados, e não semeiem no meio de espinhos. Deixem-se circuncidar para o Senhor. Circuncidem o seu coração, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo, por causa da maldade do que vocês fazem, e queime sem que haja quem possa apagar. O mal vem do norte. Anunciem em Judá, proclamem em Jerusalém, e digam, toquem a trombeta na terra, gritem bem alto, dizendo, reúnam-se e entremos nas cidades fortificadas. Levantem um estandarte, fujam, e não se detenham no caminho, porque eu faço vir do norte um mal, uma grande destruição. Um leão já subiu do seu esconderijo, um destruidor das nações já partiu, já deixou o seu lugar para fazer desta terra uma desolação, a fim de que as suas cidades, ó Judá, sejam destruídas e fiquem desabitadas. Por isso, vistam roupa feita de pano de saco, levantem e uivem, porque o furor da ira do Senhor não se desviou de nós. Naquele dia, diz o Senhor, o rei e as autoridades perderam a coragem, os sacerdotes ficaram pasmados e os profetas espantados. Então eu disse, Senhor Deus, na verdade enganaste completamente esse povo e Jerusalém, dizendo, vocês terão paz, quando uma espada lhes penetrava até a alma. Naquele tempo se dirá a este povo e à cidade de Jerusalém, um vento abrasador vindo dos lugares altos do deserto sopra na direção da filha do meu povo. Não para peneirar nem para limpar. Um vento mais forte do que este virá ainda de minha parte, e então também eu pronunciarei a sentença contra eles. Eis o destruidor avança, com as nuvens, os seus carros de guerra são como a tempestade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que as águias. Ai de nós, estamos perdidos. Lave a maldade do seu coração, ó Jerusalém, para que você seja salva. Até quando você abrigará esses maus pensamentos? Uma voz se faz ouvir desde Dan e anuncia a calamidade, desde a região montanhosa de Efraim. Anunciem isto às nações e proclamem contra Jerusalém. De uma terra longínqua vêm sitiadores e levantaram a voz contra a cidade de Judá, como os guardiões de um campo. Eles cercam Jerusalém, porque ela se rebelou contra mim, diz o Senhor. A sua conduta e as suas obras fizeram vir essas coisas sobre você, ó Jerusalém. A sua calamidade, que é amarga, atinge até o seu coração. A tristeza de Jeremias por causa do seu povo. Meu coração, meu coração. Eu me contorço de dores, as paredes do meu coração se agita, não posso ficar calado, porque ouvi o som da trombeta e gritos de guerra. Golpe sobre golpe se anuncia, pois a terra já está toda destruída. De repente foram destruídas as minhas tendas, num momento foram rasgadas as suas lonas. Até quando terei de ver o estandarte do inimigo e terei de ouvir o som da trombeta? O meu povo é insensato. Eles não me conhecem, são filhos tolos, eles não têm entendimento. São sábios para o mal e não sabem fazer o bem. A destruição futura. Olhei para a terra e eis que ela estava sem forma e vazia. Olhei para os céus e eles não tinham luz. Olhei para os montes e eis que tremiam. Em todas as colinas estremeciam. Olhei e eis que não havia ninguém. E todas as aves do céu haviam fugido. Olhei ainda e eis que a terra fértil era um deserto. E todas as suas cidades estavam derrubadas em ruínas, diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Pois assim diz o Senhor, toda a terra será devastada, porém não vou destruí-la completamente. Por isso a terra pranteará,
e os céus lá em cima escurecerão, porque falei e resolvi, não mudo de ideia nem volto atrás. Ao clamor dos cavaleiros e dos flecheiros, todas as cidades fogem, entram pelas selvas e sobem pelos penhascos. Todas as cidades ficarão abandonadas, e já ninguém habita nelas. E você, cidade destruída, por que está fazendo isto? Por que se veste de escarlate, se enfeita com joias de ouro e se pinta em volta dos olhos? Se é em vão que você se embeleza? Os seus amantes a desprezam e querem matá-la, porque ouço um grito como de parturiente, uma angústia como da mulher que está dando à luz ao seu primeiro filho. É o grito da filha de Sião, ofegante, que estende as mãos dizendo: Ai de mim agora, porque a minha alma desfalece diante dos assassinos. 5. Os pecados de Jerusalém e de Judá. Deem uma volta pelas ruas de Jerusalém. Olhem, investiguem, procurem as suas praças para ver se acham alguém, se há alguma pessoa que pratique injustiça ou busquem a verdade. Se acharem, eu perdoarei a cidade. Embora digam, tão certo como vive o Senhor, certamente juram falso. Senhor, por acaso os teus olhos não atentam para a fidelidade? Tu feriste este povo, mas eles não sentiram nada. Tu os consumiste. Mas eles não quiseram aceitar a disciplina, endureceram o rosto mais do que uma rocha, não quiseram voltar. Mas eu pensei, são apenas pobres e insensatos, pois não conhecem o caminho do Senhor, o direito do seu Deus. Irei aos poderosos e falarei com eles, porque eles sabem o caminho do Senhor, o direito do seu Deus. Mas todos eles quebraram o jugo e romperam as algemas. Por isso, um leão do bosque os matará, um lobo do deserto os despedaçará, um leopardo estará à espreita das suas cidades. Quem sair das cidades será devorado, porque as transgressões deles são muitas, e as suas rebeldias se multiplicaram. Jerusalém, como posso perdoá-la? Os seus filhos me abandonaram e juram pelos que não são deuses. Depois de eu lhes ter saciado a fome, adulteram e se reúnem em casas de prostituta, como garanhões bem fartos, cheios de desejo. Cada um fica rindo para a mulher do seu próximo. Deixaria eu de castigar estas coisas? Diz o Senhor. Não deveria eu me vingar de uma nação como esta? Que os inimigos passem pelas carreiras da vinha e as destruam, porém não por completo. Tirem os ramos porque não são do Senhor, porque a casa de Israel e a casa de Judá foram totalmente infiéis a mim, diz o Senhor. Negaram o Senhor e disseram, não é ele, nenhum mal os sobreviverá. Não veremos a guerra nem passaremos fome. Os profetas não passam de vento, porque a palavra não está com eles. As suas ameaças se cumprirão contra eles mesmos. Portanto, o Senhor, o Deus dos exércitos, me disse, visto que eles proferiram tais palavras, eis que transformei em fogo as minhas palavras na sua boca, e farei deste povo a lenha, e o fogo os consumirá. Eis que trago contra você uma nação de longe, ó casa de Israel, diz o Senhor. Nação robusta, nação antiga, nação cuja língua de vocês não conhece e cuja fala você não entende. A aljava deles é como uma sepultura aberta. Todos os seus homens são valentes. Devorarão as colheitas e o pão de vocês. Devorarão os seus filhos e as suas filhas. Comerão as suas ovelhas e o seu gado. Comerão o fruto das suas videiras e figueiras, e com a espada derrubarão as cidades fortificadas em que vocês confiam. Porém, mesmo naqueles dias, diz o Senhor, não os destruirei completamente. Quando perguntarem por que o Senhor nosso Deus nos fez todas essas coisas, você lhes responderá, vocês me abandonaram e serviram a deuses estranhos na terra de vocês. Por isso terão de servir a estrangeiros numa terra que não é de vocês. Deus avisa o seu povo, anunciem isto na casa de Jacó, e façam uma proclamação em Judá, dizendo, escutem agora isto, povo tolo, sem entendimento. Vocês que têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem. Por que não me temem? Diz o Senhor. Por que não me temem diante de mim? Pois fui eu que pus a areia como limite do mar, limite perpétuo, que não irá ultrapassar, ainda que se levantem as suas ondas, elas não prevalecerão, ainda que bramem, não passarão daquele limite. Mas este povo tem um coração teimoso e rebelde. Desviaram-se e foram. Em seu coração não dizem, temamos o Senhor, nosso Deus, que nos dá a seu tempo as chuvas, as primeiras e as últimas, e que nos reserva as semanas determinadas da colheita.
A maldade que vocês fizeram desviaram essas coisas boas, e os seus pecados afastaram vocês do bem. Porque no meio de seu povo se encontra ímpios, que andam espiando, como espreitam os passarinheiros, como eles preparam armadilhas e prendem os homens. Como uma gaiola cheia de passarinhos, assim a casa deles estão cheias de fraude, e por isso se tornaram poderosos e enriqueceram. Engordaram, ficaram estufados, e não há limite para as suas maldades. Não julgam a casa dos órfãos para que ela prospere, nem defendem o direito dos necessitados. Deixaria eu de castigar essas coisas? Diz o Senhor. Não deveria eu me vingar de uma nação como esta? Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles. E é o que meu povo deseja. Porém, o que é que vocês farão quando o fim chegar?